Olá, estamos começando mais uma videoaula, né? A videoaula de hoje é uma continuidade de agora, é uma continuidade da aula de hidrografia do Brasil e eu queria passar mais duas terminologias técnicas sobre hidrografia do Brasil que são importantes que a gente saiba. A primeira terminologia técnica que eu gostaria de passar para vocês é com relação ao volume dos rios. Quando a gente fala que o rio estaria cheio e quando a gente fala que o rio estaria vazio, né? Então tem um perfil esquemático aqui do meu lado, né? Você está vendo aí um perfil esquemático do rio, tá? Eu gostaria que você desse uma olhadinha. A imagem está parada aí nesse perfil transversal de um rio, né? E a gente está vendo aí o rio propriamente dito e sua margem. Bom, e aí a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre a questão desse rio. Quando o rio está cheio, é quando ele está com o seu volume de água maior. Então, a cheia é quando ele está com o seu volume de água maior. Então, é onde a água chegaria no seu ponto máximo. E quando ele está vazio, é a sua vazante. Então, a palavra que daria um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de senão aí em cima desse assunto, que deixaria você um pouco perdido, seria a questão da vazante. Vazante é quando o rio está no seu menor volume. Então, no seu menor volume, eu chamo de vazante, tá? E quando ele estaria no seu maior volume, eu chamo de cheia, tá certo? Então, esses dois termos são importantes para que você saiba aí na hora de tocar no assunto sobre hidrografia. Uma outra coisa que eu também queria falar é que quando o rio corre para o mar, quando ele corre para o mar, ele saiu do continente e correu para o mar, e é o caso do Brasil, né? Os rios brasileiros, eles têm essa característica de serem rios que vão correr para o mar, tá? A gente chama isso de regime exorreico, ou seja, corre para fora. O regime que seria, o nome, vou repetir, é exorreico. O nome que seria ao contrário, né, quando o rio corre para dentro, por exemplo, por um mar interior, é regime endorreico. Então o regime exo é para fora, endo seria para dentro, tá? Então quando a gente olha os rios do Brasil, eles vão correr para o mar e não para um mar interior, né? Como por exemplo, Mar Cáspio, tá? Como poderia ser dado como exemplo. Enfim, Mar de Aral que está secando, esses tipos de mar, tá? Então são mais duas terminologias técnicas que caem muito na prova de geografia e que seria importante que você soubesse aí. Bom, agora nós vamos falar das bacias hidrográficas propriamente dito. A primeira bacia que eu queria trabalhar com vocês é a bacia do Rio Amazonas. E aí a gente vai mostrar as imagens das bacias aqui e dar um pouco das características dessas bacias. Bom, a bacia do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Vem água de vários lugares para formar a bacia do Rio Amazonas. Então, a formação do Rio Amazonas, a primeira coisa que a gente tem que saber é que vem água de vários lugares. Mas a essência, eu gostaria que você olhasse nessa imagem, que a formação do Rio Amazonas aqui em cima, é a junção do Rio Negro, embaixo o Rio Solimões, que forma o Rio Amazonas. Então o Rio Amazonas é formado pela junção do Rio Negro com o Rio Solimões e vem água de diversos países, diversos lugares para formar o Rio Amazonas. Bom, de onde vem água para formar o Rio Amazonas? Vem água da Bolívia, vem água do Peru, vem água da Colômbia, vem água da Venezuela, da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa e do próprio Brasil. Então, vem água de vários lugares para formar a bacia do Rio Amazonas, que, volto a insistir, é a junção do Rio Negro com o Rio Solimões. A junção do Negro com o Solimões dá o Rio Amazonas. Então vem água de tudo quanto é lugar para formar essa bacia hidrográfica. Aí estão os países que formam essa bacia. Bom, ocupa cerca de 46,8%, praticamente 50% do território brasileiro. Olha como vem rios de tudo quanto é lugar para formar a bacia do Rio Amazonas. Tá? O eixo principal, tá? O eixo principal seria o Rio Amazonas, tá? Que recebe uma influência direta do chamado clima equatorial. Gente, é o seguinte, por onde está passando o Rio Amazonas é o clima equatorial. Eu vou recordar o clima equatorial. O clima equatorial ele é composto por chuvas abundantes e temperaturas elevadas. É o clima clássico da região norte, da região amazônica. Esse clima chove de 2.000 a 3.000 milímetros ano. Traduz
chove uma coluna de água de 2 a 3 metros por ano em cima daquela região do rio Amazonas. Então cai um volume de água muito grande. E isso vai influenciar, obviamente, diretamente no volume dos rios, na quantidade de água dos rios da região. Essa imagem é uma imagem muito bonita, eu gosto de deixar ela na aula justamente pela beleza que ela tem. Eu queria falar um pouco sobre ela. Você vai ver aqui, onde está meu dedo, o rio Negro, tá? E aqui embaixo, onde está meu dedo, o rio Solimões. A junção do Negro em cima com o Solimões aqui do lado dá o rio Amazonas. Essa é uma imagem de satélite. Curiosamente, a composição das águas que formam o rio Amazonas são diferentes. Quando você pega a composição da água do rio Negro, é como se fosse um caldo da floresta, um xarope da floresta, né? Um chá da floresta. Por isso que as águas teriam aquela coloração escura, né? Quando você pega do rio Solimões, é um rio barrento, né? Tem muito sedimento no rio, por isso que ele teria essa cor. Quando eles se juntam, leva até um tempo para as águas se misturarem, porque as águas têm composições diferentes, né? Então ela leva um tempo para se misturar. Essa imagem mostra essa beleza feita pela natureza que forma o Rio Negro e o Rio Solimões. Bom, tirando essa questão da beleza natural, a gente precisa passar uma outra informação. Quando você pega o Rio Negro e o Rio Solimões e todos os rios que compõem a bacia do Rio Amazonas, né, a hora que eles se juntam, eles têm a capacidade, e é essa informação que está aqui nesse slide, tá, de mostrar para você que ele vai descarregar no Atlântico cerca de 20% da água despejada nos oceanos pelo conjunto de todos os rios do planeta. Ou seja, 20% da água que forma o oceano vem do Rio Amazonas. A grandeza disso é incalculável. Eu acho que para nós humanos a grandeza disso é incalculável. A gente só tem que admirar essa beleza feita pela natureza e que está aqui no Brasil. E mais do que admirar, a gente tem que conservar esse patrimônio natural da humanidade. Seja ele tombado ou não, isso é um patrimônio da humanidade. Isso pertence à humanidade. Não só pertence ao Brasil, isso pertence à humanidade. Lógico, está em território brasileiro, né, faz parte do Estado brasileiro, mas isso é um patrimônio da humanidade. Por que é um patrimônio da humanidade? Porque essa água entra no oceano e forma o conjunto dos oceanos. Porque na verdade, gente, o oceano é uma coisa só. A gente é que põe nome nos oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico, só para a gente poder determinar o lugar, mas o oceano é uma coisa só. Então a grandeza do volume de água do Rio Amazonas, a quantidade de nutrientes que o Rio Amazonas leva para dentro do mar é algo inacreditável. Então, o Rio Amazonas é um dos grandes responsáveis por fazer a alimentação dos oceanos e fazer com que os oceanos possam ter vida, tá? Já que os nutrientes são arrastados para dentro dele graças ao Rio Amazonas. Tudo bem? Bom, essa imagem eu acho que é a imagem que paga tudo que eu estou dizendo. É a imagem que está aqui embaixo. Olha de um lado, né? De um lado o Rio Negro com a sua cor escura, realmente, né? Faz jus ao nome, e olha do outro lado o Rio Solimões, né? Aqui, desse canto aqui, um rio barrento, tá? Que tem dificuldade de misturar as águas, tá? E que depois de um certo tempo de junção se misturam e dão origem ao Rio Amazonas. O Rio Amazonas é isso, pessoal, tá? E vai passar ali por uma planície. A região onde passa o Rio Amazonas é uma planície. É tão uma planície, gente, que só para vocês terem uma ideia, o desnível ali é de, se você pegar no trecho brasileiro, né, o trecho brasileiro, o desnível desse rio é de 82 metros de altura, ou seja, significa nada. Se desloca muito, muito devagar, e é por isso que o Rio Amazonas, ele é um rio importante, o Amazonas, ele é um rio importante para a navegação. Então, quando a gente olha a maneira como as populações se deslocam na Amazônia, é através de barco, porque o rio Amazonas é um rio plano, não tem desnível, não tem cachoeira, por isso que ele é ótimo para navegação. Lembre-se que os rios que têm cachoeira, que de forma geral é o que compõe o Brasil, né, inclusive que vai formar a bacia do rio Amazonas, são rios encachoeirados, esses rios têm dificuldade de fazer navegação. Como é um rio de planície, que corre muito rápido, muito devagar, né, sua velocidade está aqui embaixo,
2,5 km por hora. Olha como o rio Amazonas se desloca devagar aí, né? Nesse trajeto até chegar ao oceano. Bom, tem aproveitamento para hidrelétrica? Tem aproveitamento para hidrelétrica. Tá, eu já estou citando uma delas aqui. Essa aqui é uma das hidrelétricas que compõe a bacia do rio Amazonas. A bacia do rio Amazonas é a usina de Balbina, tá? Essa que está sendo mostrada aqui é a usina de Balbina, que vai compor a bacia do rio Amazonas, que vai compor a bacia toda, tá? Quando eu pego o Amazonas, que não é o caso que você está olhando aqui, porque aqui você está olhando um dos rios que compõe a bacia. Não, você não está olhando para o rio Amazonas, tá? Por isso que eu pus essa imagem aqui e vou debater isso aqui agora. Então, o que acontece? Quando você olha para a bacia do rio Amazonas, para o total dos rios que entram na bacia amazônica, tá? Ele ainda não se destaca pela geração de energia, porque aquela região é uma região um pouco povoada. Mas essa bacia, ela se destaca por ter o maior potencial hidrelétrico do mundo. Então tem o maior potencial hidrelétrico do mundo, mas ainda não está instalado. Tem potencial, mas não está instalado, tá? Então não se destaca pela geração de energia. Mas tem usina hidrelétrica? Tem, e é o caso que eu estou mostrando aqui. Essa é uma delas, é a usina de Balbina, que foi construída num rio chamado Uatumã, né? E aí você tem a possibilidade de gerar, ok? Bom, existem outras usinas na bacia que compõe o rio Amazonas? Sim, no rio Madeira foi construída, tá certo? Foi construída a usina de Santo Antônio e de Jirau, tá? No rio Madeira, aliás, já foi construída, viu, gente? Eu coloquei aqui, está sendo construída, mas já foi construída, desculpe, tá? Mas ela já foi construída. Então você vai ver aí as usinas, tá bom? Ó, vai ver, inclusive aqui, ó, gente, ó. Tudo bem, gente? Vou ampliar aqui, ó. O rio Madeira, tudo bem? E as usinas de Santo Antônio e Jirau, tudo bem? Santo Antônio e Jirau, ok? As duas usinas aí, tá? As duas usinas. No rio Xingu, no Pará, a usina que também já foi construída, tá? A usina de Belo Monte. Tudo bem? Então, nós temos essas hidrelétricas aí, tá? Essas usinas prontas. Então, deu para ver aí no mapa, tá? Vamos lá, continuando. Bom, na bacia do Paraná, nós vamos ter a junção, por aqui em cima, para te mostrar, do rio Paranaíba com o rio Grande, que forma a bacia do rio Paraná. Então, você está olhando esse rio aí, faz a divisa de São Paulo com o Mato Grosso. Essa é a bacia do Paraná. Tudo bem, gente? Essa é a bacia do Paraná. Bom, então a bacia do Paraná, ela vai passar por terras aí, tá certo? Vai vir água para formar essa bacia. Vai vir água de Goiás, do Mato Grosso, de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, tá? De Santa Catarina. Vai vir água de tudo quanto é lugar. Bom, qual é a curiosidade sobre essa bacia? O rio principal é o rio Paraná, tá? Que é o 17º do mundo em extensão. Nasce da junção do Paranaíba com o Rio Grande, já falamos sobre isso. Aqui a gente vai conseguir ver essa bacia, a bacia do Paraná, Rio Paranaíba, Rio Grande, forma o Rio Paraná. Inclusive a gente consegue ver o desenho do estado de São Paulo aqui do lado. Tudo bem, gente? Tá? E essa bacia tem o maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil. Essa bacia tem o maior potencial hidrelétrico. Bom, beneficia o Parque do Sudeste, pouco utilizado para navegação, porque afinal de contas é um rio encachoeirado, então não tem tanta saída, tem um pequeno trecho que dá para navegar, mas o que é importante é o seu grande potencial hidrelétrico. Então, essa bacia, a gente tem um grande potencial hidrelétrico. E é nessa bacia que foi construída a usina de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do Brasil, né? Essa é a maior do Brasil. Ela começou a ser construída aí nos anos 70, apresenta 18, quando foi concluída, ela tinha 18 turbinas, 9 turbinas do Brasil, 9 turbinas do Paraguai, custou 20 bilhões de dólares e
é considerado uma das maiores usinas do mundo. Esses números que eu estou te mostrando são números da obra original. Depois a obra sofre modificações, mas é da obra original. Então são 9 turbinas do Brasil, 9 turbinas do Paraguai, a um custo de 20 bilhões. O concreto que foi usado em Itaipu, né, foi um concreto que daria para construir 8 cidades iguais a Campinas. Então a Bacia do Paraná é de um grande desenvolvimento, de energia. Depois nós temos a bacia do Rio Tocantins-Araguaia, que vocês estão vendo aqui do lado, né? De um lado o Rio Tocantins. Gente, esse que está em amarelinho aqui é o Rio Araguaia, tá? E do outro lado, ok, gente? Aqui, ó, em cima de mim, o Rio Tocantins, tá? Mas a bacia chama Tocantins-Araguaia, lá em cima, a hora que junta e forma um só, é Rio Tocantins, tá? Bom, inclusive você vai ver aqui do lado que o Rio Araguaia forma a Ilha do Bananal, tá vendo? O formato de uma banana é quando o rio abre um braço e depois faz a emenda lá em cima, tá bom? Então, e é um rio que corre lá para a direção norte, tá? Vai nascer o Tocantins vai nascer aqui pertinho de Brasília, você vai ver isso, tá? E vai desaguar lá em cima do Golfão da Amazônia. Bom, gente, para que serve essa bacia? Essa bacia tem um grande potencial hidrelétrico e foi nessa bacia que se construiu essa usina que você está vendo aqui, a imagem de cima e a imagem de baixo, que é a usina de Tucuruí, que custou 8 bilhões e meio de dólares com 14 geradores. 8 bilhões e meio de dólares lá no estado do Pará. E ela é importante porque ela fornece energia, por exemplo, para projetos do alumínio, como esse que você está vendo aqui, que é o projeto Carajás e o projeto Albras. Essa empresa que você viu aí é do projeto Albras. Bom, essa é a bacia do Rio São Francisco. Eu vou pôr a imagem aqui. Essa é a bacia do Rio São Francisco, a bacia que você está vendo aqui do lado. E a bacia do Rio São Francisco, ela o Rio São Francisco, que é chamado de Rio da Unidade Nacional, porque ele atravessa vários estados do Brasil, né? Nasce em Minas Gerais, depois vai Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, até que ele deságua no Atlântico, né? Um rio de regime exorreico, como nós tínhamos citado esse tipo de regime lá atrás, tá? E o Rio São Francisco, ele tem algumas curiosidades, né? Aqui, ó, aqui uma imagem da bacia do São Francisco para você visualizar, tudo bem? O Rio São Francisco tem algumas curiosidades. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que é uma região de clima tropical, portanto o Rio São Francisco não seca, atravessa uma área de clima semiárido, atravessa uma área muito seca, mas ele em si não seca, tem 1.300 quilômetros de extensão de navegação, tá? Então tem um trecho que ele pode ser navegado, e ele tem uma grande utilização para irrigação. Nós temos uma grande área de irrigação do São Francisco, que por sinal com fazendas que se beneficiam desses projetos. Bom, muito importante para gerar energia elétrica, tem várias usinas hidrelétricas e uma das mais importantes que eu estou citando aí é a usina de Sobradinho, que tem 350 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. E essa usina, quando foi construída, inundou 4 municípios em função da sua grandeza: Casanova, Centro-Sé, Pilão Arcado e Remanso. Esse é o nome dos municípios que foram inundados pela represa. E agora, mais recentemente, o Rio São Francisco foi discussão de uma polêmica, que é o projeto de transposição das águas do São Francisco. Aqui do lado está o projeto, né? Ali no canto você está vendo um pouco do que será o projeto, 27 reservatórios, tá? Túneis e assim por diante. Então você está vendo o eixo norte e o eixo leste, que tira a água do São Francisco e leva a água do São Francisco para os projetos de irrigação. A obra foi iniciada em 2007 no governo Lula, foi orçada em 4 bilhões e meio de reais. No governo Dilma isso já tinha ido para 8 bilhões e só Deus sabe aonde esse número vai parar, tá? O primeiro trecho foi inaugurado, curiosamente, pelo presidente Temer, tá? O presidente Temer inaugurou ele, tá? E qual é a ideia? Bom, a ideia é atender 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Esses são os estados que vão ser beneficiados com o projeto de transposição do São Francisco, projeto que foi extremamente polêmico. Aí rapidinho, gente, só para citar, nós temos bacias assim, não com esse grau de importância, mas só para citar, nós temos a bacia do Paraguai, que nasce aí, né, em terras do Centro-Oeste, a bacia do Paraguai que vai formar o Pantanal do Mato Grosso, que vai passar pela planície do Pantanal do Mato Grosso, tá bom? Então é uma bacia importante, só citando ela, e a bacia do Rio Uruguai, que está ali no
Rio Grande do Sul, tá? Então, você tem água que vem de Santa Catarina, tá? E vai formar essa bacia hidrográfica. Aliás, essa bacia, a bacia do Rio Uruguai, que você está vendo aí, né? Fazendo a fronteira aí com o Rio Grande do Sul, que está em amarelinho em cima de mim, esse rio é pouco utilizado para geração de energia. Então é um rio que está em stand-by. Bom, gente, a gente acho que falou das principais bacias aí, falamos dos principais pontos, tá bom? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Valeu, gente!